Bom dia, pessoal. Tudo bom? Espero que todos vocês tenham uma sexta-feira abençoada e muito alegre, muito feliz. Aqui, Educandário São Jerônimo, turma, primeira série do ensino médio, matéria História, professor Daniel Sampaio, com o tema de hoje, os tipos de mercantilismo que ocorreram na Europa. Semana passada chegamos a falar um pouco sobre a questão das grandes navegações, que foi um período da história que a Europa se viu na obrigação de ter que sair para o mar para descobrir novas maneiras para tentar os seus objetivos, que eram de descobrir outros lugares. E isso ocorreu com o pioneirismo de Portugal e com a insistência da Espanha. Tudo bem, garotada? Então vamos começar aqui. Mercantilismo. Os tipos de mercantilismo. Aí a parte aqui teórica, que diz o seguinte, galera. O mercantilismo deve ser entendido como a política econômica do capitalismo comercial, que começou no século XVI, isto é, do período da história econômica no qual a produção é obtida pelo trabalho assalariado. Isso já não ocorria na questão do feudalismo. Por quê, pessoal? Que quando você fala do feudalismo, você fala que cada feudo tinha a sua organização, as suas obrigações. E isso era diferente no período do mercantilismo. Tudo bem? E a acumulação de capital só pela atividade comercial. Tudo bem? Naquela época, galera, o comércio centraliza todas, sem exceção, todos os interesses econômicos, que eram desde a agricultura até quando você falava de indústrias. Por exemplo, a efetiva ocupação industrial ela vai ocorrer no século XVIII, quando você tem o advento do quê? Da utilização da máquina a vapor, que vai alavancar a questão industrial. Só que naquela época, quando você fala de artesanato e manufatura, você tem uma diferença muito significativa, porque o artesanato ele é feito à mão, simples. Você tem o artesão que ele produz o seu produto. E quando você tem a manufatura, você tem a questão do que na manufatura? Você utiliza a máquina. Então, essa que é a grande diferença da agricultura e da manufatura, tudo bem? Sem contar as atividades acessórias que eram dependentes do comércio. Nesse caso, o mercantilismo constitui um conjunto, pessoal, de práticas que visavam ao desenvolvimento da atividade comercial, uma vez que um conjunto de regras que resultava na prática de que todos tinham que constituir dessa atividade comercial. De uma forma mais geral, pessoal, podemos considerar o mercantilismo como sendo que um conceito específico que designava que durante o período histórico, nesse caso, não houvesse nenhum tipo de confusão com o capitalismo efetivo comercial. O capitalismo comercial ele se deu durante o período das grandes navegações. Quando você fala de fases do capitalismo, pessoal, nós vamos falar do capitalismo, da fase do capitalismo do século XVI, que é o comercial, do século XVIII, que é o industrial,
do século XX, que é o capitalismo financeiro, onde você tem a trocas, você tem as características do capitalismo efetivamente. Tudo bem, pessoal? Então, não se confundia com o capitalismo. Já o capitalismo comercial, sendo tanto um capítulo da economia política, quando você tem os aspectos teóricos quanto a economia, isso dentro da prática, isso vai modificar todas as condições da, da economia na época. Então vamos ver agora a outra parte da nossa gloriosa matéria, pessoal. Está aqui, ó. Quando você agora vai falar dos tipos de mercantilismo efetivamente. Por exemplo, existem vários tipos de mercantilismo. Suas doutrinas e práticas variam de estado para estado, conforme as condições específicas de cada estado. Primeiro é a Espanha. O bulionismo ou metalismo era caracterizado pela quantidade de riquezas obtidas através de metais ou matérias preciosas. Tornou-se a forma mais tradicional e antiga do mercantilismo. Os praticantes dessa teoria foram os espanhóis, que possuíam nas Américas colônias de metais, na qual isso lhe condicionou a importação de produtos manufaturados e até mesmo os alimentícios, em oposição à exportação de metais. Quando você fala dessa condição aqui, galera, faltou aqui um desculpa. Quando nós falamos da Espanha, a Espanha teve sucesso quando chegou nas Américas, porque ela descobriu o ouro da América do Norte, que era os astecas, da América Central, que era os maias, e da América do Sul, que era os incas. Então esses três povos foram saqueados e foram dizimados pelos espanhóis, foram retirados da sua vida por causa do ouro. E além disso, pessoal, temos a Europa também, que sofreu com a subida dos preços, fato que ficou conhecido como a Revolução dos Preços, que durou 10 anos, devido à ampliação do meio circulante da Europa, como os espanhóis tinham também um grande acúmulo de moedas e de metais preciosos que foram roubados das Américas, especialmente dos incas, dos maias e dos astecas. Temos aqui a foto do rei da Espanha da época, Filipe II. Filipe II também tem uma curiosidade, pessoal, porque ele vai ser também rei de Portugal durante o período da União Ibérica. Foi o período em que Portugal não tinha monarca. O príncipe da época, o príncipe Sebastião I, ele morre numa batalha com os mouros. Mouros eram muçulmanos na África, na batalha de Alcácer Quibir. Ele morre e o reino de Portugal fica sem monarca. E se descobre que Filipe II, rei da Espanha, era primo de Sebastião, e vai ficar na história a União Ibérica, que seria a união das coroas de Portugal e Espanha num único reino. Tudo bem, pessoal? Falamos da Espanha, agora vamos falar da Inglaterra, que era o mercantilismo comercial. Inicialmente, o mercantilismo na Inglaterra foi considerado comercial e, por fim, considerado como industrial, porque vai culminar no século XVIII com o surgimento
da máquina a vapor na Europa, especialmente no Reino Unido, que era a Inglaterra. Tudo bem? Por fim, considerado como industrial, os ingleses possuíam, na época, uma completa marinha mercante de guerra, além de contar com o apoio de corsários devido a esses excelentes provimentos, e a Inglaterra conseguiu ampliar as suas riquezas através do comércio internacional de mercadorias. O que a Inglaterra fazia? Ela pagava corsários. Os corsários eram quem? Eram os piratas. Ela pagava para que eles roubassem o ouro de outras nações, como por exemplo a Espanha. A Espanha, quando trazia o ouro das Américas, a Espanha sofria muito. Por quê? Porque eles eram atacados por esses navios ingleses, que eram os corsários ou os piratas. Em 1651 foi promulgado o Ato de Navegação na Inglaterra, no qual estabelecia que o comércio das mercadorias europeias fosse realizado por navios ingleses ou por seus próprios países. Isso garantia uma posição aos ingleses no comércio mundial, que era de estimular o capitalismo inglês muito forte e a sua indústria naval e sua burguesia muito forte. Tranquilo? Então, a Inglaterra já tinha interesse de crescer, de expandir os seus mercados, a sua marinha, que era muito forte na época. A marinha inglesa, na época, era das principais frotas de defesa e de ataque na Europa. Tudo bem? E a última era da França, que era o coubetismo ou mercantilismo industrial. As atividades comerciais da França eram baseadas na produção agrícola e artigos luxuosos, destinados ao quê? À exportação para fora do território francês. O mercantilismo francês é denominado, pessoal, por muitos o quê? Como coubertismo. Isto foi considerado um mercantilismo industrial. Temos também, galerinha, a grande questão aqui, quando você fala do mercantilismo dentro da própria Europa, é onde vai começar efetivamente a questão comercial entre países. Quando você fala de Espanha, de França e de Inglaterra, esses países eram considerados os principais países com a gama de quê? De mercadorias e de parte comercial da Europa. Então, por exemplo, quando você fala do Brasil, no início do século XIX, quando você tem a chegada da família real ao Brasil, Portugal, quando veio morar na colônia que era o Brasil, Portugal tinha toda a sua economia atrelada aos ingleses. Tanto que os ingleses, eles que patrocinaram, eles que trouxeram a família real de Portugal para vir para o Brasil. E também, o que acontecia? Na Europa se passava um grande momento difícil da história, que era as invasões napoleônicas, onde a França, com seu imperador Napoleão Bonaparte, Napoleão era megalomaníaco, como dizia a história, e ele vai praticamente invadir toda a Europa, onde ele não tem um certo sucesso quando ele vai à Rússia. Ele num afã de ataque, os russos, na época, eles botam fogo em Moscou, na capital russa, e Napoleão entra e encontra a capital toda destruída, toda queimada. E quando ele volta no caminho, ele encontra os cossacos russos esperando os franceses, as tropas francesas, que já estavam praticamente cansadas, porque quando eles vão vir
vão voltar. Era um frio rigoroso e muitos deles já estavam doentes e feridos. E Napoleão é preso e entregue aos ingleses, onde ele ficou numa ilha da América Central chamada Santa Lúcia e depois ele faleceu. Então, pessoal, essa é a nossa aula, nossa matéria que fala sobre a questão do mercantilismo. Tudo bem, garotada? Então, mais uma vez, porque todos tenham uma sexta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Ao pessoal da primeira série do ensino médio de História, aquele abraço. Fui, garotada. Não vejo a hora de voltar à prática presencial em sala de aula. Tchau, tchau, galera. Aquele abraço.